A pergunta que todo mundo quer responder nesse momento é se o bear market acabou ou não. O que todo mundo quer saber é se a gente vai iniciar um novo bull market, buscar um novo all-time high, um novo patamar de preço, ou se isso é apenas um respiro para a gente ter mais quedas lá na frente. O que eu vou te explicar na análise de hoje é como que você faz para ser totalmente estratégico nessa situação e não ficar querendo buscar a resposta se nós encerramos o bear market ou não. Porque isso no final das contas não importa. O que vai importar é se nós vamos fazer dinheiro ou não ao meio dessa movimentação. E eu vou te explicar como que eu, Guiteles, serei totalmente estratégico nessa região. Porque sim, o meu comportamento ele mudou nos últimos dias. Você sabe que desde quando o Bitcoin bateu US$ 120 mil, a gente via fazendo trade no Bitcoin, olhando exclusivamente para o curto prazo. Mas, nessa movimentação que nós estamos vivenciando, meu comportamento ele é um pouco diferente. E eu vou te explicar o porquê através de dados e qual que é a estratégia que eu estou utilizando nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Em caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo Price Action gráfico interdiário, 4 horas ali é o que eu utilizo muito, e você sabe que recentemente eu utilizava muito 4 horas para poder tomar decisões de saída, principalmente quando a gente olha para as movimentações que nós tivemos aqui atrás. Só que nesse momento eu não estou olhando tanto assim para tomar decisão de saída dentro de gráficos de 4 horas. Obviamente que eu utilizo ele para setar as expectativas. A gente sabe que estamos tentando romper a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. A gente bateu região de sobrevenda, se bem que a gente bateu uma sobrevenda aqui bem saudável. Ela não foi com tanta euforia assim. Mas nós sabemos que o ativo ele deve andar em ondas e não em linha reta. Então a gente pode ter consolidações ou até mesmo correção para a gente ter novas movimentações de alta. Caso a gente tenha pullbacks saudáveis, eu farei ainda mais exposição da carteira rumo ao milhão. E o porquê que eu estou falando isso com você? Bom, porque recentemente eu comprei Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão, montamos posições aqui dentro, inclusive a gente tem compras ali nos US$ 63 mil. Só para mostrar a cobra morta, print da decisão há 9 dias, comprando dentro da carteira rumo ao milhão em R$ 63,90. Tá aqui na tela. Isso daqui faz com que o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele entre em all-time high. E eu adoro quando o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele entra em all-time high. Porque isso significa que a estratégia ela está dando certa. Em vez de eu estar dia após dia brigando para recuperar prejuízo, eu estou dia após dia brigando por um novo all-time high, uma nova conquista, um novo território. Isso é sinal de que há um crescimento patrimonial dentro da carteira rumo ao milhão. Só que você sabe muito bem que desde ali de 6 de outubro de 2025, a carteira rumo ao milhão, ela utilizou muitas estratégias de trade, onde a gente comprava, trabalhava muito com stop gain, a gente saía das posições, mercado corrigia, voltava em novas posições, trabalhava muito com stop gain. Só que nesse momento eu não vou me comportar dessa maneira. Eu já poderia estar até mesmo utilizando o stop gain dentro dessa região, só que eu não irei utilizar. Algo que eu falo muito com você é que você também precisa se adaptar ao mercado. Você não pode ter uma estratégia engessada, acreditando que em todas as fases dos ciclos, em todos os time frames, em todos os momentos, aquela sua estratégia ela vai servir. Você tem que saber quando que a maré está mudando e você tem que mudar a sua estratégia. Por que eu falo isso? Bom, a gente viu o ativo chegando em pontos de compra no intradiário, só que ao mesmo tempo a gente também viu o ativo chegando em pontos de compra no semanal. Se a gente olha para a escala semanal, comentei muito isso com você, que a região que nós estávamos é uma região que foram os fundos cíclicos passados. Lembre-se que a divergência para a gente ter a finalização ali do ciclo, ou seja, a gente ainda pode ter mais quedas lá na frente, mas isso daqui era uma oportunidade no curto prazo. O fato da gente ter essa oportunidade no curto prazo dentro de um semanal, ele abre margem para que o semanal ele tenha respiro, para que a gente tenha uma movimentação no Bitcoin acontecendo até mesmo dentro de escala semanal. Se isso for acontecer dentro de escala semanal, a gente não vai ver grandes pullbacks ou grandes correções acontecendo no intradiário.
Então, se a gente tem uma probabilidade de ter essa movimentação semanal, algo que nós não tínhamos até a gente chegar dentro dessa região, a gente deve mudar a nossa estratégia, a gente deve sair tanto das decisões ali de curto prazo, aguardar um pouco mais, ser um pouco mais paciente e olhar um pouco mais para médio prazo. Porque eu não vou querer perder uma pernada semanal dentro do Bitcoin. E, inclusive, os meus clientes também, eles não gostariam de perder essa pernada semanal, porque a gente não sabe até onde ela pode ir. A gente não sabe se vamos estender, se vamos fazer um topo igual o que nós fizemos recentemente em 120 mil dólares, se a gente vai até os 80 mil dólares, os 84 nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é que tomamos uma boa decisão de compra, compramos em um preço excelente, tem compras em 63 mil dólares por unidade, e isso daqui são compras que elas podem ser carregadas ao longo de algumas semanas. Então, entendendo isso, a gente tem que saber também qual que vai ser a nossa estratégia, porque não adianta você também limitar os seus ganhos. Algo que eu sempre falo para você é que você limita suas perdas, mas jamais limite os seus ganhos. Não vou colocar um alvo de saída dessa posição que eu comprei semanal, porque se a gente olhar, por exemplo, essas posições, elas foram compradas no mesmo patamar de preço que nós estávamos ali em 2022, no mesmo patamar de preço que nós estávamos em 2018, no mesmo patamar de preço que nós estávamos em 2015, quando a gente olha para termos de força relativa. Ou seja, essa pode ser uma excelente compra, até mesmo cíclica. Então, eu tenho que tomar muito cuidado antes de tomar uma decisão de saída, porque também sair muito cedo acaba sendo um erro, porque eu vou limitar os ganhos da carteira rumo ao milhão. Um dos indicadores mais famosos meus aí, que eu utilizo bastante para poder tomar decisões de compra e de venda, é esse daqui. Eu mostro ele muito para você aqui dentro do canal, porque eu comento muito com você que a gente sempre vai procurar por compras entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo, e nós vamos procurar por venda na linha verde aqui em cima. E eu também te mostrei nos últimos dias que nós estávamos próximos da linha verde, hoje nós estamos acima da linha verde, ou seja, uma região de preço caro no curto prazo. Lembre-se, esse é um indicador de curto prazo. Só que eu estou mudando a estratégia nesse momento. Lembre-se, eu não estou olhando tanto para a escala intradiário, mas sim para uma escala semanal. Então, eu também posso utilizar esse indicador em escala semanal. É o mesmo conceito, é o mesmo indicador, a gente muda apenas o time frame. Saímos de um curto prazo e entramos em um médio prazo. A gente tem o mesmo conceito, compra ali abaixo ou próximo da linha dourada e venda acima da linha verde ou próximo da linha verde. E não é que a gente vai vender exatamente na hora que batermos nessas linhas. É sempre o que eu falo para você. A gente vai entender qual região nós estamos. Se é a linha verde, significa que o preço está caro para os traders. Então, eles vão tender a vender as posições. Se a gente começa a ver divergência entre o preço e as linhas, significa que eles já estão vendendo as suas posições. Aqui a gente mudou apenas o time frame e olhando para a escala semanal. Se a gente olhar para uma escala semanal, a gente ainda tem bastante espaço para poder subir. Inclusive, a gente pode até mesmo subir sem ver correções dentro do interdiário. Enquanto a gente não chegar com um semanal mais esticado, enquanto o semanal não sair de perto dessa região de fundo aqui, a gente pode seguir nessa posição, a gente pode seguir segurando essa posição. Pode ser que o mercado ele tenha entregue o nosso reset, pode ser que o nosso bear market acabou e esse vai ser o bear market mais curto da história. Na verdade, não mais curto, porque em 2012 a gente também teve um bear market curto e depois mais uma porrada para cima e depois veio um grande bear market pela frente. Isso pode sim acontecer, lembre-se. Hoje a gente tem uns dados que rimam com o passado, não significa que vai acontecer da mesma maneira, mas há uma rima, há sinais de que coisas elas repetem, porque o mercado ele é constituído por seres humanos e seres humanos eles repetem os seus padrões, as suas movimentações. Entenderam isso? Eu vou carregar essa posição durante um período maior. Não estou falando para você que o bear market acabou. Até então, porque eu acredito que ele não acabou. Eu acredito que a gente ainda vai ver Bitcoin em patamares de preço mais barato que os 60 mil dólares. Só que eu posso estar completamente errado nessa minha opinião. E o que importa não são opiniões, mas sim dados.
Nós apresentamos um fundo em escala semanal. Ótimo, carteira rumo ao milhão vai tomar uma decisão de compra. Se a gente subir e tiver sinais de distribuição, ótimo, eu vou vender as minhas posições. Só que até esse presente momento não é o que nós temos na tela. Até esse presente momento o que nós temos ainda são sinais de suporte. Olha só, os market makers, eles continuam ainda dando suporte para o mercado. A gente está vendo que os institucionais, eles ainda estão suportando essa região dos 60 mil dólares. Inclusive, de ontem para hoje, a gente começou até a ver posições subindo um pouco mais aqui. Enquanto a gente tiver esse suporte para o mercado, ótimo, a gente tem probabilidades ali de continuar subindo. A partir do momento que esse suporte ele sair e ele começar a entrar na ponta venda como resistência, aí a gente começa a ter sinais de distribuição. Caso isso aconteça, a gente vai ter sim sinais para a gente tomar uma decisão de saída e quiçá colocar aquela posição no bolso, quiçá realizar o lucro que nós temos dentro da carteira, quiçá travar a carteira rumo ao milhão mais uma vez em all-time high. E olha só, se você não está dentro da carteira rumo ao milhão, você está de brincadeira na tomateira. Porque a carteira rumo ao milhão já tem mais de 25% de lucro desde quando o Bitcoin bateu o topo histórico. Isso significa que nós estamos com mais de 100% na frente do Bitcoin. Bitcoin pode voltar, quer dizer, Bitcoin pode ir para 160 mil dólares, que a carteira rumo ao milhão ela está com mais patrimônio do que se nós estivéssemos holdando o Bitcoin forever, acreditando que a alta seria estendida para sempre. Se você quer entrar para a carteira rumo ao milhão e copiar e colar todos os meus resultados, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Bom, entendendo isso, nós ainda temos um suporte para o mercado, eu sigo ainda posicionado dentro dessa região. Sem contar que quando a gente olha para as realizações de prejuízo que houve, foram realizações de prejuízo bem expressivas. Não em níveis de capitulação cíclica, eu ainda acredito que a gente vai ver algo na casa de 10 bilhões de dólares em realização de prejuízo, mas a gente olha para o ciclo passado e a gente sabe que essas altas realizações de prejuízo, elas também trazem rally. Olha o banimento da China, como trouxe um belo rally para nós, que foi um topo de complacência. Olha ali a primeira queda que nós tivemos do bear market passado, onde a gente teve rallies de 40%, essas altas realizações de prejuízo, elas sempre nos trarão bons rallies. Bom, além disso, quando a gente olha para a quantidade de Bitcoin que foi transacionado, ou seja, a quantidade de Bitcoin que foi capturado no curto prazo e adquirido por outros players dentro dessa região, foi uma quantidade bem expressiva. Nós estamos falando ali que tem mais de 1 milhão de Bitcoins dentro dessa região, um excelente suporte, uma excelente quantidade de Bitcoin. Por conta disso, a gente tem que considerar que sim, a gente pode ter formado um fundo aqui e nós vamos ser totalmente estratégico. Como nós não temos a certeza e só teremos a certeza depois das confirmações, lembre-se só algo que eu sempre falava para você. Muitas pessoas irão aguardar o pivô de baixa no semanal para poder falar que nós estamos em bear markets profundos. Essas pessoas só tomarão decisão de saída depois de uma queda de 37%. Por quê? Somente no pivô de baixa é onde você tem a certeza que o bear market começou lá em cima. A mesma coisa vai funcionar para uma movimentação de alta. Somente quando a gente tiver um pivô de alta é onde nós teremos a certeza de que o fundo aconteceu. Esse pivô de alta ele só vai ter uma confirmação depois de 60% de alta. Ou seja, nós só teremos a certeza de que aquilo foi fundo depois da gente já ter andado bastante em relação àquele fundo. Só que se nós formos totalmente estratégicos, nós podemos tomar a nossa saída em 120 mil dólares e nós podemos tomar a nossa decisão de entrada em 63 mil dólares. E assim nós não esperamos a grande confirmação, a grande certeza de que o pivô de baixa aconteceu ou que o pivô de alta aconteceu e nós simplesmente estamos fazendo dinheiro. Lembre-se, esse jogo dos investimentos ele é um jogo de estratégia e não um jogo de certeza. Se você quer certeza, o mercado financeiro é impossível você ter isso. É a única coisa que você não vai conseguir aqui dentro. Porque se nós tivéssemos certezas, cara, eu não gastaria mais de 100 mil reais por ano com assinatura de informações privilegiadas para poder ter acesso a informações mais rápidas, decisões de outros players, para que eu possa tomar uma decisão de entrada. Wall Street não existiria se a gente tivesse toda essa certeza. Seria fácil
Só colocar o dinheiro ali e tá tudo certo, meu amigo. Não, é um dos mercados mais complexos que nós temos. E para a gente fazer dinheiro, multiplicar dinheiro, entenda que isso é extremamente valioso. Então, não é fácil a gente fazer isso. Não há certeza dentro do mercado financeiro, mas sim estratégias. E se você tiver boas estratégias, pode ter certeza que no longo prazo você vai ver sua carteira como essa daqui. Porque a carteira Rumo ao Milhão, ela utiliza muita estratégia. Em cada fase do ciclo, nós estamos utilizando uma estratégia diferente. Bom, entendendo que essa região é uma região de alto suporte, que a gente teve muita capitulação acontecendo, os principais investidores do Bitcoin, eles pararam de vender, ou seja, a gente cessou um pouco dessa pressão de venda que nós tínhamos também. Enquanto os caras não estiverem vendendo, a gente tem espaço para poder subir mais um pouco. Sem falar que essas compras que nós fizemos dentro da carteira Rumo ao Milhão em 63 mil dólares foram compras dentro dessa região verde aqui, que historicamente são regiões baratas do Bitcoin. Se a gente olhar para o passado, onde essas regiões verdes aconteceram, a gente vai ver que foi próximos do final de um bear market, ou seja, antes de uma fase de capitulação cíclica, uma região extremamente barata, uma região onde o preço ele realmente está descontado. Então, considerando que essas compras foram feitas dentro dessa região, em escala semanal, depois de altas realizações de prejuízo, com um grande suporte, mais de 1 milhão de bitcoins foram transacionados dentro dessa região, a gente entende que a compra que nós fizemos, ela pode ser sim uma compra de médio prazo. Nós só teremos certeza nisso lá na frente, depois do pivô semanal. E não aguarde esse pivô semanal para você poder tomar uma decisão de entrada. Afinal de contas, quando você estiver entrando, algumas pessoas já estarão realizando lucro. E isso é um grande problema. Você sempre tem que tender a vender o mais próximo do topo possível e a comprar o mais próximo do fundo o possível. Qualquer coisa que você fizer no meio do caminho, você tem muita chance de estar tomando a decisão no final daquela movimentação. Lembre-se, o jogo financeiro ele é completamente estratégico. Nós temos que adaptar as nossas estratégias para cada momento do ciclo. O momento que nós estamos vivenciando hoje é o momento da gente tirar um pouco o chapéu de trader e colocar talvez um chapéu de holder, de uma pessoa que está pensando em um prazo maior, de uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo em escala semanal. Mas, obviamente, a gente não vai ficar com esse chapéu forever. Se o mercado voltar a cair, ele vai buscar a terceira fase do ciclo, que é a capitulação cíclica. Então também não realize prejuízo, saiba sair das suas posições na hora certa, caso ele não vá para cima. Eu sei que tudo isso parece difícil e complicado, e sim, é muito complicado. Mas, caso você queira copiar e colar a minha decisão final, que é a decisão de compra ou de venda, dessa maneira você estará copiando e colando os mesmos resultados que eu, Gui Teles, tenho, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, e a minha empresa Block Capital fazemos as análises de dados, entendemos as estratégias, bolamos as decisões e eu tomo a decisão de comprar ou vender. Você recebe isso na tela do seu celular e você só precisa copiar e colar a minha decisão. Quer ter acesso às minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão? Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Afinal de contas, se você quer acumular bons projetos ou rodar boas altcoins para surfar um bom bull market, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Se você quer acumular patrimônio e rotacionar o seu capital para onde nós temos demanda por ativos, por exemplo, se você quer surfar altcoins, nós vamos surfar final de 2024. Se você quer surfar ouro, nós vamos surfar ouro em 2025. Se você quer preservar o patrimônio, nós vamos preservar. Se você quer se expor ao Bitcoin, nós vamos se expor. Tudo no momento certo. Uma carteira totalmente dinâmica. Aqui abaixo eu te explico que ao você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular
dessa maneira aqui. Exatamente o que eu, Gui Teles, estou fazendo, o que eu estou comprando, estou vendendo, qual que é a estratégia. Você consegue acessar isso do seu computador também, onde você vai ver o pontos de entrada, gerenciamento, follow-ups, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou até mesmo com a minha equipe. E saiba que todas as decisões que eu tomar dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai receber isso instantaneamente na tela do seu celular. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. As posições em Bitcoin que a carteira Rumo ao Milhão abriu no curto prazo, elas serão estendidas até que a gente tenha sinais de distribuição. Enquanto não houver esses sinais de distribuição, eu não vou tender a vender essas posições, porque eu também não quero vender elas cedo. Lembrando, a gente teve uma correção em escala semanal. Caso você queira vender junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Caso a gente tenha pullbacks saudáveis, eu aumentarei a minha exposição dentro desse pullback, porque eu ainda tenho um pouco de caixa na carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, o final de semana ele pode ser agitado, eu te vejo de volta aqui no YouTube na segunda-feira que vem, ou eu te vejo de volta dentro da carteira Rumo ao Milhão, caso a gente tenha decisões ao longo do final de semana. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui na segunda-feira que vem. Forte abraço, tamo junto e valeu!